coisas que ninguém quer falar, a gente aqui quer falar. Então nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar hoje sobre vulnerabilidade e ignorância, fragilidade e ignorância. Qual a relação que tem essas duas coisas? Vulnerabilidade, que é quando a pessoa é vulnerável, ela está em situação de desamparo, sozinha, sem saber como fazer, e ignorância. Será que tem correlação ou total relação? Será que elas se conectam? Vamos falar sobre isso hoje? Bora! Normalmente a gente observa no histórico de família a ausência paterna, o quanto a paternidade é importante para o indivíduo. Eu posso falar isso pela minha própria experiência. Tive um pai completamente ausente por um histórico de família, por uma desgraça, por uma tragédia que aconteceu, e o assunto não sou eu, mas enfim, ele deixou um buraco muito grande nas minhas emoções e uma dificuldade muito intensa de tomada de decisão, de fazer as escolhas certas, de carência afetiva. São tantas coisas que a ausência paterna pode provocar no indivíduo. E uma das coisas que eu quero falar hoje é a ignorância. Que quando falta o pai, quando o pai ele não é funcional, ele pode estar presente, muitos pais estão presentes, mas eles não são funcionais como deveriam. Eles acabam que negligenciando a educação, focando mais no trabalho, ou até mesmo sendo agressor, sendo abusivo, sendo distante, enfim, são tantas histórias de pai, e quando se trata de pai, a coisa fica pesada, essa é que é a verdade, fica difícil, né, conversar sem entender a dinâmica, a dor que causa a ausência afetiva de um pai. O vínculo que nós precisamos na nossa infância com o pai, ele tem que ser um vínculo seguro. O pai tem que passar essa segurança, essa paternidade, sabe? Essa coisa de estar junto, de ensinar, de dar o destino, dar a provisão. A gente gosta de ver o pai chegar no final do dia no trabalho, com aquela sacolinha de pão, com docinho, tudo isso vai passando a segurança para a criança. Quando a criança cresce sem essa imagem, esse vínculo seguro com o seu pai, ela vai desenvolver uma insegurança. E essa insegurança a transforma em uma pessoa completamente vulnerável. E sendo vulnerável, ela está completamente desprotegida e podendo ser atacada por um predador. Então, a ausência paterna, afetiva, efetiva, sabe, aquele pai emocional, aquele pai que abraça, acolhe, aquele pai que senta e conversa, que tenta descobrir o que está acontecendo com esse filho, que consegue ter paciência, avaliar, educar, ensinar, colocar no colo, dar o destino, porque essa é uma função básica do pai. Filho, você vai ser um baita do jogador de futebol, você vai ser uma grande repórter, uma grande jornalista, sei lá, qualquer coisa, mas que esse pai consiga jogar essa criança para fora, para frente, para o mundo, incentivando, colocando os rótulos certos. Esse indivíduo vai para a sociedade completamente seguro e ele sabe, sim, o que é certo, o que é errado. São poucos que têm um pai bem posicionado, bem participativo na infância, que cresce com esse buraco que aqueles que não tiveram têm. E a ignorância é um dos pontos que mais marca a vida de uma pessoa que não teve um pai presente. Por quê? Se faltou instrução na infância, se essa instrução deveria vir da figura paterna, masculina, saudável, se faltou, ela vai crescer com muitas falhas, com muitas disfunções e acaba que sendo, em muitos pontos, ignorante. Ignorante na escolha, ignorante na hora de fazer uma compra simples, é um buraco, é um vazio, sabe? Não consegue entender as coisas como deveria. Então, a ausência paterna, ela é uma das maiores feridas da humanidade, uma das maiores feridas que um indivíduo carrega em si. Vulnerabilidade e ignorância andam junto, porque aonde há um indivíduo vulnerável, que ele não consegue ter as suas escolhas, que ele não consegue definir a sua vida, que ele é completamente frágil, dominado, manipulável, ele é vulnerável financeiro, vulnerável emocional, seja lá qual for a vulnerabilidade dele, ele também vai se tornar um indivíduo ignorante em muitos pontos. Não por escolha, mas porque lhe faltou
na infância. E aí acaba que fazendo escolhas ruins, que é o que a gente vê hoje no pacote de vida de muitas pessoas. Casamentos ruins, frustrações em carreiras, escolhas de tomadas de decisão simples, sabe? Eles não conseguem fazer, então vulnerabilidade e ignorância andam juntos. E é tão difícil. Como resolver, né? Como que a gente resolve esse pacote de problema? Bom, a resolução desse problema nada mais é do que uma boa terapia, a conscientização de que lhe faltou isso, então você precisa ir atrás, buscar recursos, buscar livros, histórias, sabe, pessoas que sejam referência para você, buscar a figura masculina em algum lugar e aceitar que essa foi a sua história. Por mais difícil que seja, eu convivi com a ausência de um pai, carrego esse buraco, esse vazio até hoje, tenho dificuldades, inúmeras dificuldades, e preciso estar sempre estudando e aprendendo para poder fazer sozinha. Se eu tivesse o ensino correto, a criação adequada, com certeza seria diferente para mim. Hoje, como eu não tenho, eu preciso correr atrás. Então, a dica é, corre atrás, estuda, entenda, faça terapia, comece um pacote, um processo de resiliência da sua história e escreve uma história diferente para os seus filhos. Escreve uma história diferente para as pessoas que cruzarem a tua vida. Faça diferente e você vai ver que as coisas podem ser melhor se você simplesmente se esforçar.